Isso. Já aparece, né? Boa noite, nós vamos começar então a nossa audiência pública do EIV do Residencial Prisma, da Santer. Nós não vamos transmitir pelo YouTube hoje, porque nós tivemos alguns problemas técnicos, então eu vou pedir para quem quiser assistir, entrar pelo Teams, e o link está no site da Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras, na página da CEPLAN. E lá também está o link do formulário, onde quem quiser fazer alguma pergunta sobre a apresentação pode entrar e preencher o formulário. E nós, após a apresentação do EIV, nós vamos deixar 15 minutos para que as pessoas entrem e preencham o formulário. As questões que aparecerem vão ser respondidas ou hoje mesmo, se elas não forem muito complicadas de se responder, se não for necessário pesquisar ou procurar algum dado, e poderão ser respondidas também por e-mail. Então, é importante que cada um deixe o seu e-mail. Nós vamos começar, então, com a apresentação do estudo de impacto e também do empreendimento. Passo a palavra a Santéria, então. Boa noite a todos. Então, vamos dar início à apresentação do estudo de impacto de vizinhança, né, do residencial Vila Verde Eco Club. Bom, aqui nós temos os dados responsáveis, né, dos responsáveis pela elaboração do EIV. Então, esse foi a equipe técnica responsável, né, envolvida na elaboração do estudo que está sendo apresentado. Bom, os dados do empreendedor, né, que nós temos os dados do Residencial Prisma, da SPE, né, criado para o empreendimento em si, e o imóvel, os dados do imóvel aqui, né, então ele está localizado na rua João de Deus Carvalho, sem número, né, é um terreno não ocupado atualmente, no bairro Santo Antônio, no Balneário Pissarras. A matrícula, né, 66324, e a área do imóvel, né, de 15 mil, aproximadamente, pouco mais de 15 mil metros quadrados. Aqui nós temos os mapas, né, ilustrando a caracterização do empreendimento. A gente consegue visualizar dois mapas, duas situações, né, uma com os dados do Google Maps, né, ilustrando as vias próximas, e uma outra imagem aqui ilustrando as imagens orbitais para se ter uma dimensão melhor da ocupação do imóvel e do entorno também. Aqui, novamente, mais alguns detalhes a respeito do imóvel onde se pretende instalar o empreendimento. Percebe-se que é um terreno, né, não ocupado, né, na verdade ele é bem antropizado, já coberto por pastagens, e algumas árvores isoladas, né. Ao lado nós temos já um empreendimento educacional, e na rua próxima, uma servidão ali ao lado, nós temos um terreno que também não é ocupado, né, com um misto de vegetação arbórea e algumas áreas de pastagem. Bom, o empreendimento em si, né, ele tá previsto a implantação de 5 blocos de apartamento, né, com 8 pavimentos, contemplando aí um total de 320 unidades habitacionais. Também, né, na parte frontal do imóvel, a gente tem a implantação de algumas salas comerciais, 13, né, no total, e aí contemplando uma área de aproximadamente 906 metros quadrados. E aqui a gente tem algumas renderizações, né, algumas imagens criadas para justamente simular, né, o empreendimento na paisagem, para se ter uma ideia do contexto dele no entorno, né, de onde será implementado. Aqui, novamente, né, ilustrando, né, algumas imagens do condomínio, novamente, né, citando a área, né, do imóvel, né, de 15 mil metros quadrados, a área total edificada aí será no entorno de 23 mil metros quadrados, teremos aí um total de 354 vagas de garagem, né, e uma população total, né, residencial e comercial aí em torno de 1.420 pessoas. Bom, aqui nós temos também uma projeção aqui
do empreendimento, né, do projeto arquitetônico, da planta baixa, né, do empreendimento, ilustrando aqui as vagas de garagem e as áreas, os blocos, né, e ali algumas áreas em rosa, né, ilustrando as áreas de uso comum. Novamente, né, um outro projeto mais detalhado, né, lembrando que os projetos, né, eles estão, né, de posse aqui da Secretaria do Planejamento, né, eles foram, junto com o EIV, também foram protocolados todos os projetos detalhados, né. Bom, com relação ao cronograma de implantação, né, nós temos aqui em torno de, são 5 blocos, né, perdurando aí aproximadamente 10 semestres ou 5 anos para a implantação total, né, do empreendimento. Bom, com relação aos impactos na morfologia urbana, aqui a gente tem novamente uma perspectiva de visão, né, de um pedestre, né, uma visão mais ou menos de 1,5 m de altura, né, da rua frontal, né, e aí ilustrando as perspectivas de visão, né, de impacto, né, na morfologia urbana, e o mapa ao lado, né, esse à direita, ele acaba ilustrando também o empreendimento em si, em amarelo, e as áreas comerciais, né, de serviço e de educação que estão atualmente, né, implantadas, né, na região do empreendimento. Bom, com relação aos aspectos de áreas permeáveis e impermeáveis, né, nós temos um bom descritivo aqui das áreas, de área impermeável em torno de 12.000 metros quadrados, as áreas permeáveis, né, em torno de 3.000 metros quadrados, nós temos a área, né, total, né, de vazão, de drenagem pluvial, e também foi implementado, né, um volume, um reservatório, né, para retenção das águas pluviais, né, com um volume total aí de 109,48 metros cúbicos, né, justamente pensando, né, na retenção, né, desse volume de água, né, antes do lançamento dele na drenagem, enfim, no entorno do empreendimento. Lembrando que esse volume, né, ele vai ser retido por aproximadamente 1 hora. Foi feito todo, né, um estudo de capacidade também da drenagem, né, no entorno do empreendimento, justamente para se avaliar a capacidade hidráulica, né, dessas valas de drenagem com a implantação do empreendimento, se elas suportariam ou não, né, e os resultados eles foram bem satisfatórios, né, onde o impacto ele é mínimo, né, em termos de capacidade hidráulica, variando aí de 3% a 16%, 19% aproximadamente, né, indicando que a atual drenagem, com uma pequena melhoria, né, principalmente na via lateral aqui ao empreendimento, né, uma implementação aqui de uma pequena galeria, na verdade, ela acaba melhorando, né, a capacidade hidráulica das drenagens adjacentes ao imóvel. E também, né, todos os projetos, né, foram analisados pela Secretaria de Obras, né, então foi emitido também uma certidão de drenagem urbana, né, atestando a viabilidade do lançamento da drenagem pluvial, né, interna do empreendimento nessas valas de drenagem. Com relação aos aspectos de condicionantes ambientais do local. Bom, nós temos atualmente a emissão da licença ambiental prévia, né? Foi solicitado também já a autorização de corte de árvores isoladas, né, na área do imóvel, né? E durante a fase, né, de instalação e operação do empreendimento, há a previsão, né, de implementação desses programas ambientais, né? O programa de monitoramento de ruído, o programa de gerenciamento de resíduos de construção civil, o controle e monitoramento de efluentes e um programa de educação ambiental. Com relação a ruídos e vibrações, a legislação, né, a Lei Complementar, né, 183, né, de 2021, e também a Lei Complementar 163 de 2019, ela permite, né, que os serviços de construção civil, né, emitam, né, ruídos, né, de até 85 decibéis de segunda a sábado, né, das 7 da manhã às 7 da noite, e domingos e feriados, né, de 60 decibéis no horário diurno e 55 noturno. Então, o empreendimento, inevitavelmente, vai ter que respeitar esses níveis de ruído durante a sua fase de implantação, o que também depois é atestado também pelos programas, né, de monitoramento de ruído durante a fase de obras do empreendimento. Com relação ao microclima e temperatura ambiental, foi realizada também toda uma caracterização, né, histórica, né, do município em si,
né? Então, a gente acaba percebendo toda a questão de temperaturas máximas, temperaturas mínimas, né? As máximas diárias e mínimas diárias, né? Ao longo de um ano. Inevitavelmente, a gente acaba percebendo que os meses de inverno, né, são os meses com as menores temperaturas, tanto mínimas, né, quanto as máximas, e os meses de verão ocorrem os dias mais quentes, né? A precipitação ela é relativamente irregular, a gente não percebe um domínio, né, uma predominância exata, a gente acaba percebendo que tem picos, na verdade, né, principalmente no mês de janeiro e depois no início da primavera, né, principalmente com a entrada de frentes frias e o choque, né, de frentes com a descida, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, o que acaba ocasionando alguns eventuais problemas, principalmente nesses 2 meses. Falando agora um pouco a respeito da arborização e cobertura vegetal, né, conforme a imagem, né, a aerofoto acaba ilustrando aqui os limites do imóvel, a gente percebe que o imóvel, o que predomina são pastagens, né, um ambiente já bem antropizado, com a existência de exatamente de 25 árvores, né, em sua maioria exóticas, que serão efetuadas, né, os cortes, né, após a análise e a autorização do órgão ambiental, e aí também está previsto uma compensação na proporção de 1 para 10, né, das árvores ou dos elementos com os indivíduos considerados nativos, né, que são 11 no total. Então, haverá uma compensação total aí de 110 mudas em virtude do corte dessas árvores nativas. Aqui a gente percebe também um mapa de uso e cobertura do solo, né, da área do empreendimento, da área de influência direta e da área de influência indireta. Então, a gente percebe esse rosa, né, que acaba predominando nesse mapa à esquerda, que indica o predomínio de áreas urbanizadas e alguns poucos fragmentos, né, isolados, né, nesse contexto. No mapa da direita, ele ilustra novamente o uso e cobertura do solo ou da terra, né, do imóvel, pontuando, né, a existência de algumas árvores que serão feita a supressão, né, mediante a autorização de corte. Com relação à bacia hidrográfica, nós temos no mapa à esquerda, né, a bacia hidrográfica do Rio Pissarras, né, ela é relativamente extensa, e no mapa da direita nós temos a bacia hidrográfica onde está no contexto do empreendimento em si. É uma bacia que não tem uma denominação oficial, né, um afluente do Rio Pissarras, né, que é onde nós temos a influência do empreendimento em si. Aqui nós temos novamente um outro mapa mais detalhado do imóvel, ilustrando à esquerda o imóvel em vermelho, em amarelo a área de influência direta, onde a gente consegue perceber em azul, né, o que é considerado cursos d'água naturais. Percebo que também ele já é antropizado em vários momentos, com retificação do seu canal, do seu leito natural. E em laranjado, né, nós temos ali uma série de canais, né, valas de drenagem, né, que foram construídas próximos, né, a esses cursos naturais, justamente para dar condição para escoar a água, né, do lençol freático. No mapa da direita, a gente mostra em especial o contexto do imóvel, né, a formação de alguns pequenos banhados e, em virtude disso, né, a construção dessas valas de drenagem para o escoamento dessas águas. Aqui, novamente, algumas imagens, né, dessas valas, né, de drenagem antrópicas, né, que foram construídas ao longo do tempo, né, justamente para a utilização do terreno, à esquerda, e à direita, os cursos d'água, né, que principalmente atravessam ali a BR-101 e vão em direção ao Rio Pissarras. Então, eles são cursos d'água, não tem um grande volume, né, de água nesse contexto, mas contém alguns aspectos de erosão e caracterizando uma certa antropização também desse ambiente. Em virtude da presença desses cursos d'água, a gente tem, inevitavelmente, a aplicação de algumas áreas de preservação permanente. Então, foi mapeado, né, no entorno também do imóvel, que está destacado em vermelho, nesse mapa à esquerda, no interior, né, da área de influência direta, essas rachuras em laranjado são as áreas de preservação permanente associadas a cursos d'água. Então, o empreendimento em si, o imóvel do empreendimento, ele não é afetado, né, por áreas de preservação permanente. E ali tem um destaque, novamente, por esses traçados, né, em laranja, que identificam as valas de drenagem,
temos um zoom, né, um detalhamento dele no mapa da direita, ilustrando todo o mapeamento e a caracterização e toda a modelagem foi, né, hidrológica e hidrodinâmica, para o lançamento, né, o estudo que foi realizado para o lançamento da drenagem pluvial do empreendimento, indicando que não vai comprometer, né, as valas existentes, as valas de drenagem existentes. Com relação ao tópico de infraestrutura, bom, com relação à questão do adensamento populacional, foi feita uma análise, né, com os dados do censo do IBGE, né, então Pissarras chegou aí em 2022, né, a 27.127 pessoas, um aumento considerável de 58% em comparação ao censo de 2010. Baseado nos dados do censo de 2022, o município possui uma média de moradores aí de 2,75 pessoas e tem um total de 19.103 domicílios particulares. Porém, tá, apenas 9.800, né, desses domicílios são permanentemente ocupados. Então, a gente tem algumas características interessantes com relação à dinâmica de ocupação desses imóveis, né? Então, os domicílios particulares, né, permanentes não ocupados, ou seja, de uso ocasional, representam aí em torno de 37%. Os domicílios particulares não ocupados, ou seja, vagos, né, em torno de 10%, e o que nos remete aos domicílios que são permanentemente ocupados, somente 51%. Fazendo baseado nos dados do IBGE, a gente pode fazer uma previsão, né, de ocupação das unidades habitacionais do empreendimento, né, desse futuro empreendimento. Então, considerando que aproximadamente 51% das unidades serão ocupadas, né, representa aí em torno de 164 apartamentos. E ainda considerando uma média de ocupação de 3 pessoas por residência, ou seja, um pouco ainda superior do que o IBGE preconiza, né, identificou de 2,75, nós teríamos aí uma população permanente futura do condomínio de aproximadamente 495 pessoas. Vale lembrar também que todos esses aspectos de adensamento populacional tá de acordo, né, com o previsto no próprio plano diretor, né, que é justamente de adensamento, né, de ocupação dessas áreas onde o empreendimento está situado, nessas zonas principalmente. Com relação ao transporte público, né, nós temos, então, a instalação, né, recente também do transporte no município, e a linha, né, que atende o município é a chamada linha 001, a linha azul, né, o trajeto aí de rodoviária centro. Esses são os horários, né, da passagem, né, de saída, na verdade, dessas linhas. E aqui nós temos a previsão, né, aqui nesse mapa em amarelo, o empreendimento, e em azul, o traçado, né, o trajeto que essas linhas realizam. Então, indo agora com relação ao transporte público, né, foram resgatados os dados, né, junto ao Conselho Nacional de Trânsito, DENATRAN, na verdade, Departamento Nacional de Trânsito, para 2022, que era o que tinha disponível. Então, o município tem em torno de 18 mil veículos. Considerando apenas automóveis, caminhonetes, motos e utilitários, né, nós temos aí em torno de 17 mil veículos, tá? Então, considerando que a população do município em 22 era de 27 mil pessoas, conclui-se que aproximadamente, né, 63% da população, né, possui algum tipo de veículo. E aí, resgatando agora alguns dados a respeito de municípios catarinenses com relação ao uso que se faz do transporte público. Então, nós temos alguns dados para Joinville, que apenas 15% da população residente usa o transporte público, e algumas pesquisas coordenadas pelo IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam para as 10 maiores cidades de Santa Catarina, o percentual, né, de indivíduos que utilizam o transporte público está na casa dos 28%. Então, considerando a população residente fixa, né, futura, provável, né, população residente fixa do empreendimento, a gente teria um mínimo, então, de 74 pessoas e um máximo de 138 pessoas que, possivelmente, utilizariam o transporte público, né, municipal. Com relação à educação, né, nós temos, então, os dados do INEP, do MEC, também para 2022, nós temos as escolas municipais e estaduais, nós temos aí em torno de 7.200 alunos, 16 escolas e 189 salas de aula.
Então, considerando também os dados da pirâmide etária do censo, né, o total da população residente em idade escolar, né, em 2022 era de 4.200 pessoas até 15 anos, né, o que representa 24% da população. Então, diante disso, né, considerando a população, essa mesma percentual, né, de população, considerando a população residente futura do empreendimento, de pessoas, né, de 0 a 15 anos, nós teríamos aí em torno de aproximadamente 118 alunos que utilizariam a rede não somente pública, mas também a particular. Os dados de saúde, né, considerando que a população prevista será de 495, né, pessoas residentes no empreendimento, uma parcela da população, a gente entende que também tem plano de saúde, né, e não utilizará esses equipamentos públicos. Qual que é a estimativa, então, desse percentual da população, né, que não utilizará, ou que detém o plano de saúde, o plano de particular, né, em torno de 30%. Tá? Então, deste modo, é estimado que em torno de 345 pessoas possam vir a fazer uso, né, dos serviços públicos da saúde municipal. E embaixo, nós listamos aqui as principais, né, infraestruturas municipais de saúde, as que estão situadas próximas ao empreendimento. Então, basicamente, três: o posto de saúde Domingos Eduardo, a unidade básica de saúde Conceição, a estratégia de saúde da família Gregório de Almeida e a unidade de saúde da família Santo Antônio. Então, essas são as mais próximas e que possivelmente seriam impactadas ou utilizadas, né, por essa parcela da população futura do empreendimento. Com relação aos estudos de tráfego, né, então, toda a modelagem, né, do futura de impacto na geração de tráfego foi realizada considerando o número total de 320 apartamentos, a população fixa de 1.420 pessoas e, né, o número de vagas, né, tanto residenciais quanto comerciais. Foi feita uma estimativa da população flutuante, né, também do empreendimento, né, considerando visitantes, empregados e fornecedores, e uma estimativa dos modos, né, de locomoção que eles acabariam utilizando, né, justamente para se deslocar, né, até o empreendimento. Os pontos de contagem de trânsito, né, foram 3 no total, né? Aqui no mapa a gente consegue visualizar o P1, P2 e P3, e o sentido também das vias que foram analisadas. Então, para essa situação, foi utilizada uma câmera para contagem automática de automóveis, que faz também a classificação, né, por volumetria, número de eixos e o sentido de deslocamento. Isso nos dá uma segurança muito grande no sentido de identificação e caracterização, né, do tráfego, né, nos pontos de medição. Essas são as vias de acesso, as principais vias de acesso que foram consideradas, e abaixo nós temos 3 imagens ilustrando aonde foram instaladas as câmeras, né, para classificação, né, dos veículos. Elas foram instaladas nos postos e ficaram contando, né, a contagem realizada das 6 da manhã até as 8 horas da noite. E aqui nós temos já alguns resultados, né? Então, nós temos no ponto 1, né, toda a classificação, a discriminação dos tipos, né, de modo, né, os tipos de veículo utilizado e o sentido deles. Então, a gente acaba visualizando que no ponto 1, o que predomina, né, são os veículos de passeio leve, né, em torno de 76%, e ali com 20% praticamente motos, né? Todo o restante dos outros modos, né, de locomoção, eles representam pouco, aproximadamente 1% cada. No ponto 2, a gente percebe que isso se repete, essa mesma dinâmica, né, predominando, né, em veículos de passeio e de moto. E no ponto 3, também a gente percebe que também tem a mesma dinâmica. Abaixo tem alguns pequenos gráficos ilustrando essa variação ao longo do tempo, né, medido, e as cores acabam evidenciando ali também os tipos de locomoção. Em vermelho, como vocês podem perceber, é o que predomina são os de automóveis e veículos leves. Bom, o que nós temos a respeito de resultados? O veículos diário, né, veículo total de veículos dia, para o ponto 1 foi em torno de 5.000, para o ponto 2, 4.900, e para o ponto 3,
um número um pouco menor, 3.800 veículos dia. Com relação à hora de maior demanda, ela também sofreu variação, né? No ponto 1, considerando o sentido, né, mas foi das 7 às 8 da manhã, e no sentido, né, BA, né, foi um sentido ali, o horário em torno das 11h15 ao meio-dia e 15. Por o ponto 2, também, os pontos de maior volume foi das 7 às 8 da manhã, e aqui a gente já percebe uma maior concentração, né, de veículos no sentido contrário, né, das 17 às 18 horas. E no ponto 3, a gente percebe que, num determinado sentido, ocorreu no final do dia, né, das 18 às 19 horas, e num período também do meio-dia, das 11h15 ao meio-dia e 15 em especial. Com isso, né, a estimativa de tráfego gerada pelo empreendimento, considerando 100% da ocupação permanente, né, lembrando que os dados do IBGE e tal não remetem a isso, né, remetem a uma ocupação de em torno de 50%, porém o estudo de tráfego foi feito na pior situação, né, considerando toda a ocupação, né, do empreendimento. A gente gera aí em torno de 209 viagens, né, gerado na hora pico, né, nos momentos de maior pico de locomoção, sendo que 194 seriam da parcela residencial e 15 para a parcela comercial. Com relação às vagas de estacionamento, a gente percebe que elas são suficientes para comportar as viagens, né, geradas pela parcela residencial e comercial. Fazendo uma análise agora dos níveis de serviço, né, atual e futuro do empreendimento, a gente consegue classificar, baseado no Manual de Estudos de Tráfego do DENIT, a gente classifica os níveis de serviço de A a E, sendo o A, né, os melhores níveis, e o E seria um nível já de colapso do trânsito. Então, aqui nós temos a discriminação, né, por cores também, e um descritivo de cada nível de serviço desse. Então, o nível A, ele descreve condições de fluxo livre, nível B também indica, né, fluxo livre, embora com a presença de outros veículos já seja sentido. Nível C, a gente já tem uma densidade maior de tráfego. Nível D, nós já temos aí uma habilidade de manobrar, ela já é restringida, né? O nível E e o nível F, eles já apresentam uma saturação, né, para o nível E e o colapso, né, forçado para o nível F. Então, vamos ver como é que ficou, né, a simulação para os pontos, né, de contagem de tráfego. Aqui estão os níveis de serviço, eles foram simulados para a situação atual, né, sem o empreendimento e com o empreendimento, e para 10 anos. Né? Então, a gente percebe que para os anos de 2033, que seria, né, ou seja, a operação do empreendimento, né, já consolidado, a gente percebe que somente num ponto, num sentido em especial, no sentido BA, né, a gente tem uma diminuição, né, na verdade, do nível de serviço da via, né, mas ainda assim pode ser considerado como um nível de serviço satisfatório, tá? Ou seja, ainda com fluxo livre. Tá? No ponto 2, também, no mesmo momento, somente num sentido das vias, a gente observa lá embaixo, né, que está em verdinho claro, como B, nível de serviço B. E no ponto 3, a gente percebe que já tem um impacto, né, ou seja, em virtude do movimento existente, mas mesmo assim, os níveis de serviço daqui a 10 anos, eles ainda consideram um índice muito pequeno de impacto, né, do empreendimento em si. O que a gente pode constatar, né, que o acréscimo, né, do tráfego gerado pelo futuro empreendimento, ele não causará mudanças significativas nos níveis de serviço, né, e que mesmo, né, após o 10º ano, né, após a conclusão das obras, né, do condomínio, os níveis de serviço se mantêm igual ou ligeiramente inferior aos nível de serviço atual, né, considerando a não existência do empreendimento. Então, o que indica um impacto muito, muito, muito pequeno. Com relação à geração de efluentes, durante a fase de implantação, né, serão instalados, né, banheiros para os funcionários. Nós temos também na área, né, de saída de caminhões do empreendimento, será implementado um sistema também de lava-roda. E, principalmente, durante a fase de operação, está prevista, tá, a interligação no sistema de tratamento de esgoto, tá, conforme a declaração de viabilidade técnica expedida pela Casan. Então, o sistema foi feita uma interligação, né, do empreendimento com a elevatória chamada 04, né, na rua 1320, né, e a gente
tem, então, assim, essa previsão de não instalação de um sistema de tratamento de efluentes particular, né, único, né, do empreendimento, mas ele vai estar interligado ao sistema de coleta e tratamento público da Casan. Com relação ao abastecimento de água, né, a concessionária também validou, né, deferiu, né, a implantação do empreendimento, ou seja, ela conseguiria atender tanto durante a fase de implantação como a fase de operação do empreendimento. Com relação aos resíduos sólidos, né, na fase de implantação, é esperado, né, a geração de resíduos, né, da classe A, B, C e D. E aqui nós temos algumas estimativas, né, baseado na metragem, né, do empreendimento, na área construída do empreendimento, a gente consegue fazer uma estimativa, né, de resíduos de construção civil, né, gerados aqui, tanto em quilo quanto em volume, né, e aí nós temos também o deferimento, também da prestação de serviço, né, a empresa Recicle, essa concessionária, responsável, né, pela coleta, transbordo, transporte, tratamento e destinação, né, dos resíduos sólidos, né, isso para a fase de operação, né, e é uma estimativa de acordo, né, com o relatório municipal de resíduos sólidos disponibilizado no Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, é a geração de 1,36 quilos, tá, por habitante dia. A Celesc também deferiu, né, a solicitação, né, de ligação de energia elétrica para o empreendimento. O zoneamento municipal, né, então nós temos o empreendimento, conforme destacado, né, ali nesse mapa, ele abrange, na verdade, duas zonas, né, o eixo viário e a zona de estruturação urbana, e, né, elas estão compreendidas, né, numa macrozona chamada macrozona urbana consolidada. Com relação aos chamados pontos de interesse, né, ou pontos que demandam maior atenção, né, relativo a usos, diria até mesmo especiais, né, então foi feito um mapeamento em torno da área do entorno, né, onde foi identificado ali, principalmente no mapa da esquerda, né, nos pontos de interesse, todas as principais comércios, instituições, né, de ensino, né, de infraestrutura, né, praças, principalmente, infraestrutura pública, instituições religiosas e de serviço. Então, foi feito esse mapeamento para verificar justamente o impacto, né, que possivelmente o empreendimento ocasionaria, assim como nas comunidades tradicionais e sítios arqueológicos, que é esse mapa da direita. Tá? Então, o que se conclui é que o empreendimento, né, futuro, ele não virá, né, ocasionar maiores impactos tanto a infraestrutura urbana, né, instalada nos equipamentos urbanos, como as comunidades tradicionais e sítios arqueológicos existentes. Foi feito um mapeamento também, atendimento às solicitações, né, da Secretaria de Planejamento, né, no mapeamento detalhado, né, todas as condições viárias no entorno do município, do empreendimento, né, no entorno da área de influência direta. E aqui nós temos alguns recortes indicando, né, esse mapeamento, identificando a situação de pavimentação, de drenagem e iluminação, né, pública, né, de todas as vias de entorno ao empreendimento, justamente para se verificar a situação e possíveis impactos que o empreendimento possa vir a ocasionar. Com relação à poluição atmosférica, é esperado, né, que durante a fase de implantação, em virtude, né, da terraplanagem, possa vir a ocorrer uma potencial emissão de particulados, né, e a liberação de fumaça preta de máquinas, né. Porém, isso constitui assim, uma variável que ela é muito pontual, né, transitória, né? E ela é muito curta somente nesse período, né, de movimentação de maquinário mais pesado, né? Lembrando que também será implementado, né, uma série de ações justamente para evitar, né, a emissão de particulados, né, como a umidificação, né, do material para evitar a poeira, né, e também a instalação de lava-rodas, né, para evitar o transporte, né, de material para as vias, e também a implementação de sistemas, né, de decantação, né, na drenagem, né, do pátio de obras ali,
do empreendimento, para que isso não venha atrapalhar ou ocasionar assoreamento das valas de drenagem. E também é importante salientar que na fase, né, de operação do empreendimento, não é esperado, né, a emissão, né, substancial de gases ou particulados, né, não é a característica de empreendimentos residenciais. Então, durante a fase de obras, também será feita a proteção, né, das áreas, chamadas as áreas ambientais e lindeiras do empreendimento, lembrando que no interior, né, do imóvel não ocorre APP, também não possuem, né, unidades de conservação ou fragmentos, né, arbóreos de relevância ecológica, somente árvores isoladas, em sua maioria árvores exóticas. O perímetro do imóvel, né, será cercado, né, também para evitar o trânsito de veículos e pessoas, né, nas áreas externas do empreendimento. Todo o canteiro de obras também deverá atender a NR18, né, no que tange a utilização de telas de proteção. Isso é uma exigência, né, de acordo com o Decreto Municipal 482. E ressalta também que o cercamento do imóvel também vai evitar o trânsito, né, de pessoas não relacionadas à obra, e evitando, assim, possíveis acidentes, né, de indivíduos e da comunidade local, ou mesmo de transeuntes. O destino final de entulho da obra, né, então resíduos sólidos gerados são destinados a aterros específicos para recebimentos de material de construção civil, e uma das exigências é também que o transporte e a destinação final, né, desses resíduos, né, tenham as suas licenças ambientais válidas, né. O transporte de resultante a movimento de terra, né, a análise indicou, na verdade, que não será necessário, né, trazer material externo para execução da terraplanagem, né, simplesmente uma movimentação do material no seu interior, o que é composto basicamente também de material arenoso, como a gente vai ver posteriormente nos aspectos geológicos. De produção em nível de ruído, então, assim, é esperado, né, justamente a emissão, né, de ruídos durante a fase de obras, porém, eles não podem exceder, né, esse nível de 85 decibéis durante, né, às 7 da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sábado, e domingos e feriados, o ruído de 60 decibéis no período diurno e 55 no período noturno. A movimentação de veículos e cargas, né, de material para obra, a execução, né, do preparo e do terreno deverão obedecer alguns aspectos, né? Ou seja, as terras ou outros materiais, né, mas não pode alcançar o passeio, né, ou o leito do logradouro. O bota-fora, escavado, tudo que houver deve ser dirigido, né, localizado, depositado em locais licenciados para esse fim. Deve ser feito também, né, todas as providências necessárias, né, para a sustentação dos prédios vizinhos e instalação do sistema de lava-rodas. E, né, para o sistema de solução de esgotamento sanitário, né, então serão, né, destinados, né, na fase de implantação do empreendimento, banheiros, né, para os funcionários, e essa estrutura compreenderá banheiros, vasos sanitários, mictórios, pias, refeitórios e vestiários. Lembrando que para a fase de operação, né, será já interligado à rede pública. Bom, aqui o decreto, né, pela elaboração do EIV exige, né, essa delimitação das áreas de influência, então essas foram as áreas de influência delimitadas para o presente EIV. Como vocês perceberam ao longo de todos os mapas anteriores, elas foram as áreas identificadas, né, em amarelo como a área de influência direta, e esse círculo em preto como as áreas de influência direta, que tem, né, 1.000 metros, né, e a área de influência direta, 300 metros, né, de raio no entorno do imóvel do empreendimento. Com relação aos impactos do meio físico, o que a gente percebe, né? A área de influência, até mesmo a área do imóvel, o que se predomina, são áreas de terraços marinhos, né? Terraços antigos, terraços marinhos pleistocênicos, né? Material arenoso, prioritariamente, esse enlaranjado. Essa parte em amarelo são áreas denominadas de planícies aluviais, né? Material que foi sendo retrabalhado e depositado em virtude, né, da ação dos cursos d'água, dos principais cursos d'água na região. Esse material, essas áreas mais em marrom, né, indicam pequenas colinas, né, com material argiloso. Há uma faixa de mudança, né, no relevo ali, associada ao aterro da BR-101 e das suas marginais, e nas áreas próximas ao rio Pissarras, a gente tem ali a ocorrência de algumas áreas de manguezal.
Com relação à hipossometria, né, ou clinografia, né, altitude e declividade, a área do empreendimento é uma área de pequena expressão, né, clinográfica ou até mesmo de amplitude altimétrica, né, com altitudes variando aí na casa dos 4, chegando aí até os 8, 10 metros aproximadamente, né, o que predomina em toda essa área mais deposicional, né, que a gente percebe aqui na região. Com relação à qualidade do ar, né, no caso específico desse empreendimento, não é esperado, né, a geração de material particulado na fase de terraplanagem, né, e emissão de gases, né, de fumaça preta, né, dióxido de carbono, em virtude principalmente do funcionamento de motores a diesel, né. E na fase de operação não é esperado a geração ou seja, de, de, de elementos, né, que possam vir a comprometer a qualidade do ar. Com relação aos níveis de ruído, né, foram realizados aqui algumas campanhas já para identificar os níveis de ruído pré-empreendimento, ou seja, antes da instalação do empreendimento, justamente que servirão como nível de base, né, um ponto branco, né, para a identificação do nível de pressão sonora. Ali nós temos traçado nesse gráfico o limite de 85 decibéis, né, que é determinado, né, aceito, né, até esse limite para as obras de construção civil. Então, atualmente, a gente percebe que os níveis estão bem abaixo, né, desse limiar. Aqui mais alguns pontos, né, de medição, né, no entorno. Com relação à ventilação, foi feita uma modelagem, né, com a projeção futura, né, do empreendimento, e foi adotado ali uns níveis de conforto para pedestre, né, onde a gente percebe ali que temos esses níveis, na verdade, estão associados a algumas atividades, né, que se realizam ao ar livre, né? Então, a gente analisa a escala de Belfort, o tipo de vento, a velocidade do vento, né, tanto em metros por segundo quanto em quilômetros por hora, e sempre em virtude da localização dessas estruturas, esses ventos eles podem ser afunilados e acabar ocasionando a intensificação, né, de vento, né, propriamente dito, e ocasionar algum nível de sensação de desconforto, né, em algumas atividades, né, como permanecer sentado, como, né, de pé, ser caminhada leve ou caminhada rápida. Então, foi feita toda uma modelagem aqui para o empreendimento, considerando principalmente as simulações dos ventos, né, de norte, nordeste e sudeste, que seriam os ventos mais intensos, e a presença dos empreendimentos, né, acabou indicando uma atenuação, né, desses ventos, não acabou ocasionando a intensificação deles, o que acabou, não, eles não alteram negativamente, né, a prática de atividade dos moradores locais, né? Inclusive, ele acaba ocasionando uma certa melhoria nas condições eólicas para algum tipo de atividade, né, em virtude, por exemplo, de fazer uma leitura, ficar sentado nas suas varandas, mas as modelagens indicam que não ocorre uma intensificação, né, de canais, né, de caminhos preferenciais eólicos que pudessem vir a ocasionar problemas, né? Até porque o nível de ocupação adjacente ao empreendimento é muito pequeno. Com relação à iluminação e sombreamento, então foi feita toda uma simulação novamente no entorno imediato do empreendimento, com o comportamento, né, da insolação nas 4 estações do ano, né, considerando solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de outono e o equinócio de primavera, analisando, né, a análise das sombras às 9 e às 15 horas. Já adiantando, né, já tem a conclusão aqui mesmo antes de mostrar as modelagens, mas a conclusão é de que as edificações projetadas para o condomínio, elas não acarretarão impactos significativos na vizinhança imediata. Então, uma vez que as sombras projetadas permanecerão, em sua maioria, no interior da propriedade do empreendimento. Então, aqui a gente tem a simulação, né, para o solstício de verão, tanto às 9 horas da manhã quanto às 15 horas da tarde. A gente percebe que a grande parte das sombras permanece no empreendimento e pega um pouco da via somente, mas não atingem os imóveis vizinhos. Aqui para o solstício de inverno, às 9 e às 15 horas, equinócio de outono e o equinócio de primavera.
Com relação a solo e subsolo, né, basicamente a geologia do imóvel é caracterizada por depósitos marinhos, né, muito arenoso, né, a profundidade do lençol freático, né, os poços cadastrados e o mapeamento de hidrogeologia indica que varia de 2 a 4 metros, né, está prevista uma conexão à rede pública coletora de esgoto, né, o que assegura que não haverá contaminação nos recursos hídricos superficiais e subsuperficiais, né, com os efluentes sanitários. Com relação ao meio biótico, então, nós temos essa solicitação, né, foi feito esse estudo solicitando a autorização de corte de árvores isoladas. Aqui nós temos o número do processo, a solicitação e a data de solicitação, e está ainda em análise no Instituto de Meio Ambiente, né, de Balneário Piçás. Por fim, chegamos ao diagnóstico dos impactos, né? Essa matriz, ela é proposta pelo decreto municipal, né? Então, foi feita toda uma análise dos prováveis, né, impactos e das medidas mitigadoras e medidas compensatórias implementadas. Então, com ruídos e vibrações, né, o que a gente tem de medida, né, mitigadora? Nós temos, então, a questão de respeitar a legislação municipal vigente, né, de não exceder, né, os limites máximos permitidos. Com relação a microclima e temperatura ambiental, né, não foi verificado o impacto que o empreendimento venha a ocasionar, então não há proposição de medidas. Com relação à arborização e cobertura vegetal, nós temos a supressão de 25 árvores, né, sendo 10, 11, na verdade, árvores nativas, e será feita uma compensação, né, de 1 para 10, uma compensação de 110 árvores. Com relação à hidrografia e drenagem, né, das águas pluviais, haverá o lançamento, né, drenagem, né, do empreendimento em uma vala de drenagem existente, e ela foi devidamente analisada, todos os projetos, feito um estudo hidrológico de capacidade hidráulica, e foi constatado que o lançamento, né, da drenagem pluvial do empreendimento, juntamente com a construção dos reservatórios, né, de retenção, ele não seria uma medida mitigadora, né, a ser implementada justamente para não ocasionar impactos, né, na rede de drenagem. O adensamento populacional, ele está de acordo com o objetivo do zoneamento municipal, então foi feita essa análise de possíveis impactos, né, e não há uma proposição de medidas. Com relação à geração de tráfego, né, os resultados, né, do RIT, né, do relatório de impacto de trânsito, ele vai ser realizado uma medida compensatória, que é a doação, né, de 2 abrigos de ônibus para a CEPLAN, com instalação elétrica, entrada de energia, né, a serem colocadas em locais determinados pela CEPLAN. Ainda com relação à rede de serviço de infraestrutura existente, né, entende-se que o empreendimento ele não venha a sobrecarregar, né, as redes de serviço de infraestrutura. Então, não há proposição de medidas. Durante a fase de obras, né, os impactos durante a fase de obras, né, a proteção das áreas ambientais e lindeiras do empreendimento. Então, será realmente necessário, né, efetuar como medida mitigatória, há uma série de medidas que serão adotadas nessa fase, né, implantação, da fase do empreendimento mesmo, cercamento da área, instalação de redes de proteção, de acordo com a NR 18, o destino final do entulho de obra, né? Então, será todo esse material resultante da obra, ele será transportado e destinado por empresas, né, com licenças ambientais válidas, né, e locais devidamente licenciados. O transporte e destino final do resultante de terra, propriamente dito, então, na verdade, não será necessário trazer material externo ao empreendimento, então será feita uma simples acomodação, né, do material no interior do próprio terreno do empreendimento. E aí tem uma série de fatores, né, que serão implementados também, como impedir, né, que material chegue ao passeio, ao leito, né, de logradouro, bota fora, se houver, né, devidamente licenciado, né, e a adoção necessárias para a sustentação dos imóveis vizinhos. Produção de nível de ruído, então, novamente, a gente entende que, sim, há sempre a geração de ruído na fase de obras, né, do empreendimento, porém, ele deve acontecer,
né, sempre abaixo dos níveis permitidos pela legislação municipal. A movimentação de cargas, né, de veículos, né, então será implementado, há uma perspectiva, né, de uma opção, né, de utilizar a via lateral, né, justamente para evitar a obstrução da via central, e também, né, toda carga e descarga ela deve ser executada no interior do pátio de obras, eventuais danos às vias e aos passeios públicos deverão ser reparados pelo empreendedor, e também a implementação de um lava-rodas, né? E aí tem a questão de geração de efluentes sanitários do empreendimento. Então, durante essa fase de obras do empreendimento, serão instalados banheiros, né, para os funcionários. Por fim, com relação aos impactos do meio físico, né, topografia, relevo e declividade, não haverá grandes movimentações de terra, né, não ocorrerá a inserção de material externo, né, ao empreendimento, então a gente entende que o impacto relativamente é pequeno e não há uma proposição de medida para esse item especial. Características da qualidade do ar da região, então, durante a fase de obras, é esperada a geração, né, principalmente na fase de terraplanagem, de geração de material particulado e de fumaça preta, né, emissão de dióxido de carbono. Então, há alguns cuidados com relação à manutenção, bom funcionamento dos motores dos veículos empregados, né? Nível de ruído, né, e poluição sonora no empreendimento, novamente, todos os funcionários, né, deverão ter os seus EPIs, né, executar os trabalhos em horários, né, de forma a não infringir a legislação ambiental municipal quanto aos níveis de ruído. Com relação à ventilação, né, as modelagens indicaram que não haverá impactos, né, relacionados à acentuação, principalmente eólica, né, com a futura edificação, então não há proposição de medidas, e de iluminação e sombreamento também entende-se que o empreendimento não venha ocasionar danos às edificações circunvizinhas. Solo e subsolo, então a gente entende que o material no empreendimento, né, ele, durante a fase de operação, ela vai ser ligado à rede coletora pública, então minimiza, né, e muito a contaminação futura durante a operação do empreendimento. A movimentação de solo será mínima, né, não haverá material externo. Tem que tomar cuidado, obviamente, né, no espalhamento do material, né, em períodos de ocasião de chuva, na implementação de dispositivos de drenagem para evitar que esse material particulado vá, né, à rede de drenagem existente e aos cursos d'água. Então, são algumas medidas mitigadoras que serão adotadas para o empreendimento. E, por fim, com relação aos impactos no meio biológico, o empreendimento já possui, né, a licença ambiental prévia e já foi solicitado também a análise, né, da autorização de corte perante ao órgão ambiental municipal. Com relação aos programas ambientais que serão implementados, né, isso um item constante na licença ambiental prévia. Então, serão executados os programas de ruído, o de monitoramento de ruído, de efluentes, educação ambiental, e o de monitoramento de resíduos em duas fases. Na fase de obras, né, com os resíduos especificamente da construção civil, e durante a fase de operação, o programa de monitoramento de resíduos. As considerações finais, a equipe técnica entende que, considerando a situação atual do empreendimento, né, de uma área antropizada, né, e os impactos relacionados à sua implementação, eles são mínimos, né, tanto os impactos ambientais e urbanísticos, eles são baixos, né, eles podem ainda ser minimizados com essas práticas, medidas mitigadoras adotadas, né, e que o empreendimento em si, né, a implantação e a operação dele, né, ele vem a proporcionar uma série de benefícios, né, à população, principalmente relacionados à moradia, geração de empregos e diversificação de várias atividades comerciais, né, e de prestação de serviço no entorno. Obrigado. Esse é o fim da nossa apresentação do estudo de impacto de vizinhança. Nós vamos deixar 15 minutos agora para quem quiser fazer alguma pergunta pelo formulário. E daqui a 15 minutos nós retornamos. Se tiver alguma pergunta, vamos responder, ou então vamos responder por e-mail.
Bom, terminados os 15 minutos, nós tivemos só uma pergunta do Lennon Siqueira e nós vamos responder ao seu questionamento de uma forma mais completa através do e-mail. Então, provavelmente amanhã ou quarta-feira já vai estar recebendo a resposta sobre a sua pergunta, que seria sobre o modelo aplicado para o lava-rodas, né? Então, isso nós vamos, a Santander vai responder por e-mail e a gente vai mandar para você a resposta, tá bom? Então, não tendo mais nenhuma pergunta além dessa, nós vamos encerrar essa transmissão da audiência pública do EIV do Residencial Prisma e desejamos a todos que participaram, que ouviram, uma boa noite. Boa noite, obrigado.